Olá, turma, tudo bem? A aula de hoje vai ser sobre patrimônio. Essa é a primeira aula do módulo de contabilidade. Tá? Vamos lá, o que é a contabilidade? Para definir o que é contabilidade, eu trouxe 3 textos diferentes de 3 especialistas diferentes no assunto. Então, depois vocês deem uma lida com calma em cada uma dessas definições. Mas, no final das contas, o que é importante vocês terem em mente é que a contabilidade ela é um instrumento para tomada de decisão. Tá? Então, a contabilidade ela tem que estar sempre atualizada, tem que ser capaz de emitir relatórios simples, claros e objetivos para o gestor de um negócio. E aí, se não tem... Por que isso, né? Porque se não tem relatórios precisos e atualizados, não é possível tomar decisões, não é possível fazer nenhum planejamento sério e coerente. Então, vocês precisam ter sempre isso em mente e guardar isso como a principal importância de fazer a contabilidade de um negócio, de uma empresa, tá? Vamos lá. Quais são os aspectos, o que são aspectos qualitativos do patrimônio? Né? Então, os aspectos qualitativos, eles são nomes que qualificam um determinado patrimônio. Então, é um nome claro que de fácil reconhecimento, que qualquer pessoa sabe do que está falando. Então, pensa numa lista de patrimônios. Aí tem uns exemplos aqui, tipo veículo, mercadoria para revenda, caixa, saldo no banco. Quando a gente fala de aspecto qualitativo, a gente está falando de nome. A pessoa fala, eu tenho patrimônio. Aí você pergunta, qual é o seu patrimônio? A pessoa fala, eu tenho uma casa. Ela está falando qualitativamente do seu patrimônio. Tá? Existe uma outra forma de falar sobre patrimônio, que é a forma quantitativa, que é quando se fala sobre valores, quando se fala de forma mais clara do valor monetário daquele patrimônio. Aí aquela pessoa, ao invés de falar que tem uma casa de patrimônio, ela pode falar que ela tem 500 mil de patrimônio. Né? É um aspecto quantitativo. E por último tem a conta. Conta é um nome técnico utilizado para registrar os elementos, levando em consideração um aspecto qualitativo e quantitativo. Então, um exemplo de conta é a pessoa falar que ela tem como patrimônio uma casa de 500 mil. Ela juntou as duas coisas, juntou o qualitativo, juntou um quantitativo para fazer essa definição do seu patrimônio, tá? Mas, afinal de contas, o que é o patrimônio, né? Patrimônio, ele é o conjunto dos bens, direitos e obrigações de uma empresa. Tá? Essa é a principal definição que vocês têm que manter em mente. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. E o que são bens? Bens são os elementos que podem ser avaliados monetariamente e que podem ser destinados para uso, troca ou venda. Tá? Os bens possuem utilidade e a sua principal utilidade é satisfazer as necessidades de seus proprietários. E aí eu trouxe aqui na sequência algumas classificações de bens que é importante vocês conhecerem, tá? Então vamos lá, bens permanentes. São bens que possuem vida longa. São adquiridos para serem utilizados na empresa e normalmente não estão destinados a vendas, tá? Essa é uma classificação qualitativa. Então, para uma pessoa, o que é um bem, para uma empresa pode ser um bem permanente, para outra empresa não. Então, vocês precisam fazer essa avaliação sempre de acordo com a empresa em questão. Alguns exemplos de bens permanentes, veículos, máquinas e ferramentas. Bens de consumo. Esses bens, eles são adquiridos para utilização dentro da empresa, tá? E normalmente são consumidos a curto prazo, geralmente dentro do próprio exercício que foram adquiridos. Exercício é o período de 1 ano. Exemplos de bens de consumo, material de expediente, material de limpeza. Bens móveis são bens suscetíveis de remoção sem dano em seu estado físico e de utilização. Então, bens móveis são aqueles bens que você consegue tirar de um lugar e colocar no outro. Exemplos de bens móveis: veículos, animais, máquinas, móveis, equipamentos, etc. Bens imóveis são aqueles bens que não podem ser deslocados de seu lugar de origem.
tá? Você só consegue deslocar com algum tipo de dano físico ou dano para utilização. Exemplos de bens imóveis: casa, terreno, edifício, árvore, reflorestamento e etc. Bens corpóreos, bens tangíveis. São bens que constituem corpo físico, ou seja, possuem matéria e podem ser tocados. Exemplos de bens tangíveis: carros, máquinas, mercadorias, enfim. A grande maioria de bens são bens tangíveis. Bens incorpóreos, bens intangíveis. São bens que não constituem matéria, né? São aqueles bens que não podem ser tocados, mas mesmo assim eles são passíveis de avaliação econômica e devem ser registrados na contabilidade por possuir valor de mercado. Então, alguns exemplos: nome comercial, né, nome de marca, benfeitoria em imóvel, fundo de comércio, marca, patente, licença de uso de direitos autorais, licença de uso de marca, entre outros. E o que são direitos? Direitos são os elementos que representam os bens que estão em poder de terceiros. Geralmente aparecem acompanhados da expressão a receber, a compensar, a recuperar, a acreditar, ou outra similar, indicando a promessa de recebimento ou que permita recuperar por parte do bem transferido. Então, a ideia do direito é algo que alguém tem que te pagar. É um direito seu, ainda não está na sua posse, mas é algo que você vai receber, tá? Alguns exemplos: contribuições a receber, títulos a receber, adiantamento concedido. E é isso. Resumindo, direitos são bens em recursos financeiros de propriedade da empresa que se encontram momentaneamente em poder de terceiros, tá? Ativos. A parte dos direitos, chamados de ativo, representam valores positivos de patrimônio, né? Que é onde estão aplicados os recursos da empresa. Para ser ativo, é necessário que qualquer item preencha 4 requisitos simultaneamente. Ele tem que constituir um bem ou direito da empresa, ele tem que ser de propriedade, posse ou controle de longo prazo da empresa, ele tem que ser mensurável monetariamente e tem que trazer benefício presente ou futuro. O direito, um ativo, ele vai sempre constituir esses 4 itens. Obrigações. Obrigações é a responsabilidade de pagamento por bens adquiridos ou despesas realizadas, né? Então, os direitos são aquelas coisas que a empresa tem a receber e obrigações são as itens que a empresa tem a pagar, tá? Então, quando uma empresa compra uma mercadoria a prazo, ela passa a ter uma obrigação de pagar o valor da compra no prazo acordado. Uma despesa, ela normalmente vai gerar um pagamento, né? Portanto, uma obrigação. As obrigações, elas representam as dívidas com terceiros, ou seja, com pessoas fora da empresa. Geralmente, vêm acompanhadas da expressão a pagar, a recolher, passivo, a liquidar e outras similares. Então, alguns exemplos de obrigações: salário a pagar, imposto a recolher, fornecedor e várias outras. Patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? É a diferença entre os valores positivos, né, bens, mais os direitos da empresa, aquilo que a empresa tem a receber, menos os valores negativos, as obrigações. E aí, nesse espaço do patrimônio líquido, fica registrado o capital investido na empresa, que é o chamado capital social, as reservas de recursos, né, uma poupança destinada com finalidade específica, pode ser o capital de giro também, e também os lucros ou prejuízos que a empresa obtém. Como esse saldo mostra a participação dos sócios na empresa, o patrimônio líquido é conhecido como capital próprio. Exemplo: capital social, reserva de capital, reserva legal e prejuízo acumulado, né, dependendo se o patrimônio é positivo ou negativo. Então, é importante ter em mente que o patrimônio líquido ele vai ser igual ao resultado do patrimônio da empresa, seja ele positivo
ou negativo, tá? O patrimônio líquido ele pode representar tanto lucro quanto prejuízo, beleza? Então, aqui um resuminho. O que é patrimônio? Patrimônio são os bens, direitos e obrigações, né? E a parte dos elementos positivos do patrimônio são bens e direitos, e o elemento negativo são as obrigações. E o patrimônio líquido vai ser essa diferença entre a parte positiva e a parte negativa. Aqui mais uma representação para ficar bem assimilado isso, tá? Tem aqui o lado direito, bens e direitos, que é tudo que essa empresa recebe. E do outro lado, passivo, são as obrigações e o patrimônio líquido. Por que o patrimônio líquido está aqui desse lado? Porque no balanço o balanço de patrimônio de uma empresa, ele é sempre igual a zero. Então, tudo que a empresa recebe de bens e direitos, todos os investimentos que essa empresa recebeu, tudo que ela tem a receber, ela é necessariamente igual a todas as suas despesas e ao seu patrimônio líquido. E aí, lembrando que esse patrimônio líquido aqui, ele pode ser positivo ou negativo, tá? Então, aqui está dizendo que o patrimônio líquido, ele está representado no lado positivo para fins didáticos e para ver o equilíbrio, né? Nesse balanço patrimonial. O que vocês têm que ter sempre em mente é isso aqui. Bens e direitos de uma empresa é sempre necessariamente igual às obrigações e o patrimônio líquido. E o patrimônio líquido, ele pode ser positivo ou negativo, tá? Mais uma vez, o ativo ele é composto por bens e direitos e o passivo ele é composto por obrigações e o patrimônio líquido. E por que isso aqui? Porque o que acontece? Uma vez o patrimônio líquido, mesmo ele sendo positivo, ele vai ser utilizado para pagar alguém. Seja para um pagamento futuro de capital de giro, seja para distribuição de dividendos, seja para pagamento de salários futuros, sabe? É como se esse patrimônio líquido ele fosse um status temporário. Por isso que ele entra como passivo, ele entra como despesa, porque é um dinheiro que em algum momento ele vai ser gasto. E aí ele pode ser, inclusive, gasto para virar um bem. E uma empresa que teve um resultado muito positivo num determinado período resolve pegar parte daquele patrimônio líquido que foi gerado dentro daquele período e comprar um imóvel para a empresa. Então, esse patrimônio líquido, ele é gasto e vira um bem, ele vira um ativo. Mas o status do patrimônio líquido, ele é sempre temporário. Beleza, gente? E agora o exercício. Para melhorar a fixação do conteúdo que foi apresentado aqui, eu trouxe um exercício bem simples para vocês fazerem. O que é? Vocês vão receber uma tabela com vários elementos. Essa tabela vai em anexo, que é essa tabela que está aqui embaixo. Aqui é só um pedaço dela. E aí, nessa tabela tem uma coluna de elementos, a coluna 1, 2 e 3. Qual é o exercício? Vocês vão classificar nessa tabela, na coluna 1, para cada um desses elementos, vocês vão dizer se esse elemento é um bem, um direito ou uma obrigação. Aqui no 2, vocês vão dizer se é positivo ou se é negativo. E no 3, vai dizer se é passivo ou ativo. Beleza? Lembrando que positivo é o que entra na empresa, negativo é o que sai da empresa, tá? Então, essa tabela aqui é só um exemplo, tá? Eu vou mandar junto para vocês, junto com a apresentação, a tabela também para fazer o exercício. Beleza, gente? Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp, tá? Um beijo enorme para vocês e até mais.